Hoje vou ensinar vocês a fazer cantoncini. Oi pessoal, eu sou a Merav Dayan, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos aprender a fazer uma bolacha muito especial, cantoncini, que se chama também biscotti. Biscotti significa em italiano assado duas vezes. Como vocês conhecem, o biscotti ele é assado uma vez como um rolo assim inteiro de massa e depois fatiamos ele e assamos as fatias mais uma vez. Essa bolacha, a característica dela é que ela é mais crocante e mais dura. E por isso, antigamente, costumava mergulhar ela no vinho. Hoje em dia, as pessoas gostam de mergulhar ela no café, no chá. E essa bolacha costuma ser feita sem óleo, sem gordura, de propósito. Assim ela fica mais firme. Tem gente que costuma colocar um pouquinho de óleo ou trocar a parte dos ovos com um pouco de gema e uma parte de ovo para dar alguma textura menos dura. Só que dos testes que eu fiz, um montão de testes, eu prefiro muito mais a receita só com ovos, sem nenhuma gordura e aí tem que saber como assar ela direitinho para ela ficar dura, mais crocante e não tipo uma pedra que daí a gente acha muito difícil de mastigar. Por mais que ela fique crocante, o sabor especial dela, que ela inclui fruta seca, aí destaca muito mais. Então, realmente essa receita, eu trabalhei ela muito para a gente chegar neste resultado sensacional. Vale a pena vocês conhecerem e também, se quiserem, eu faço ela com fruta seca ou trocar a fruta seca por gotas de chocolate. Vamos ver as duas receitas. Vamos ver os ingredientes aqui. Temos farinha de trigo peneirada, um pouco de sal, fermento químico, bicarbonato de sódio, açúcar de baunilha. Temos ovos, mel de tâmara, que é Silan, como falei antes nos outros vídeos, muito fácil de achar online, mas também eu já vi em alguns supermercados. Temos pistache torrado, avelã torrado, cranberry e amêndoa crua. Como torrar o pistache e avelã, podem também comprar torrado, mas sem sal, e eu gosto de torrar em casa. Antes de começar, já vamos ver rapidinho como que faz isso, que é bem fácil, e vamos montar o biscotti. Vamos ver como torrar o pistache e a avelã. Vamos começar pelo pistache, que é mais simples. Colocamos em forno pré-aquecido, 160 graus, 8 minutinhos. Depois de 4 minutos, vamos mexer um pouco para ficar mais uniforme. Deixamos mais 4 e desligamos o forno e tiramos. E deixamos esfriar. Vamos fazer assim rapidinho. Colocar o pistache e assim ele entra no forno. A avelã, ela entra no forno pré-aquecido 170 graus por 15 minutos. Cada 5 minutos vamos mexer um pouco para a avelã ficar mais uniforme, para torrar por igual a avelã. E depois que sair do forno, nós colocamos em cima de uma toalha, dobramos ela e esfregamos assim para tirar a casca. Tudo que sair, a gente tira. Se ainda tem alguns que são branquinhos, mas ainda a casca não sai, dá para pôr mais 5 minutinhos e o que sair, saiu. O que ficar com um pouquinho de casca já não tem problema. Eu gosto sempre de deixar um pouco de pistache torrado e da avelã torrada, porque quando quero fazer cantoncini ou alguma outra coisa, já tenho pronto e não precisa torrar toda hora.
Deixamos estourar uns 15 minutos no forno e cada alguns minutos eu mexi. Agora ainda está quente, com cuidado. Nós vamos pegar o avelã e passar ele dentro da toalha. Podem esperar esfriar um pouquinho mais, ainda enquanto está quente é melhor. E dentro da toalha esfregamos. Assim. Olhem aqui como está. O que já saiu a casca, nós vamos tirar. Aqui sobraram alguns, que a casca não está saindo. Como são clarinhos, vou assar mais 5 minutinhos. O que sair, sair. O que não saiu, dá para usar deste jeito. E se são escuros, vamos usar junto com a casca para não queimar eles de novo no forno. Agora que temos todos os ingredientes prontos, vamos mostrar como fazer o biscotti. Começamos colocando os ovos na batedeira e o açúcar e açúcar de baunilha. Vamos bater 5 minutos, velocidade alta, batedor de clara e neve, até ficar uma espuma como se fosse mousse. Enquanto isso, vamos misturar com a farinha o bicarbonato de sódio, o fermento e o sal. Vamos desligar. Eu quero agora trocar o batedor para batedor raquete, porque com esse batedor de neve, as frutas ficam entre os arames e difícil depois de tirar. Então vamos colocar o batedor raquete e continuamos a bater na velocidade 2. Vamos acrescentar a mistura das farinhas. Depois, quando fica pouco mais uniforme, a fruta seca e no final o cilantro. Não batemos muito, só até misturar tudo. Apenas vou mencionar aqui que se vocês escolhem fazer a bolacha com gota de chocolate no lugar de fruta seca, é só trocar toda a fruta seca por gota de chocolate. A quantidade está toda na descrição do vídeo. Agora, a nossa massa é bastante grudenta, então precisamos usar um pouco de água para poder tirar a massa da bacia. Eu gosto de pesar ela e dividir em 2, para fazer 2 rolos de massa. Molhar um pouco a espátula, vamos pesar a massa. Vamos dividir a quantidade em 2 e cada massa vamos fazer um rolo com ela dentro de papel manteiga. Como ela é muito grudenta, eu vou untar um pouco o papel manteiga com spray de óleo, não muito, a gente não quer que entre muito óleo na massa. E com a mão molhada, vamos pegar metade da quantidade da massa, colocar na primeira parte do papel, no primeiro terço do papel. Então, a massa normalmente vai pesar, com essa fruta seca, mais ou menos 950 gramas. A gente pega metade disso. Pronto. Com a mão molhada, mais fácil de ajeitar a massa. E agora, para
fazer o rolo bem bonito, eu gosto de usar esta maneira, colocar o papel para meu lado, puxar ele para mim e pegar uma régua, empurrar, segurar a parte de baixo do papel e empurrar com a régua a massa para a direção contrária. Assim. Então, forma um rolo bem uniforme. De novo, vou abrir, vou molhar a mão, arrumar um pouco. Eu quero chegar num rolo de mais ou menos 30, 32 centímetros. Mais um pouquinho. E vamos passar para a forma. Vamos passar para a forma junto com o papel. Eu dobro o papel para cá e o outro lado para cá e coloco em cima da forma. Do mesmo jeito, vamos fazer o outro. E agora vamos assar 25 minutos em forno pré-aquecido, 160 graus. Assamos o cantuccine 25 minutos e esperamos 1 hora para esfriar bem. Agora podemos fatiar e assar mais uma vez em outra temperatura. Já vamos explicar. Vamos cortar na espessura de 1,5 cm. A régua pode nos ajudar. Podemos usar faca de cortar pão, que ajuda bem. O cantuccine de chocolate um pouquinho diferente do que o cantuccine de fruta seca, no sentido que depois que a gente deixa esfriar, antes de fatiar, tem que deixar ele uma meia hora na geladeira, porque as gotas de chocolate, elas podem esparramar e manchar a bolacha na hora da gente cortar. Aqui já tenho dois que eu fiz do mesmo jeito que fizemos este, só que eu deixei, além de 1 hora esfriar, deixei também uma meia hora na geladeira. Agora, quando a gente fatiia, já corta o chocolate mais certinho. Terminando de cortar, vamos assar o cantuccine em forno pré-aquecido, 140 graus, 25 minutos e depois deixamos esfriar bem, ficar bem seco antes de degustar. O nosso cantuccine já esfriou bem, vamos experimentar e queria dar essa dica para vocês, podem guardar o cantuccine por bastante tempo, como ele é uma
bolacha seca, ele conserva por muito tempo. Umas 2 semanas tranquilamente, num pote fechado para não umedecer, ele mantém maravilhoso. Vamos pegar vou pegar com fruta seca. Vocês escutam a crocância dessa bolacha? Gente, essa bolacha é irresistível. O de chocolate também é bem crocante. O que pode ser melhor de uma xícara de chá e um cantoncini? Pessoal, até aqui por hoje. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações apertando no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Aproveitem para me escrever nos comentários do que vocês gostariam de aprender e também me sigam no Instagram, que lá vocês vão ver o que mais vamos aprender aqui no canal. Tchau, até o próximo vídeo.